Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Marco Silva, CEO da Nissan no Brasil, sobre o mercado automobilístico no país. Marco, a gente falou no último bloco de novos carros que a Nissan poderia estar trazendo e até te perguntei se o preço é um impeditivo. Então já começo te perguntando, todo mundo acha carro no Brasil, acha não, carro no Brasil é muito caro. Carro que geralmente aqui custa às vezes 100 mil reais, você vai para os Estados Unidos custa 15 mil dólares o mesmo carro, que é um absurdo para os consumidores brasileiros. Por que o carro no Brasil é tão caro? O carro no Brasil tem, eu diria, alguns fatores importantes, né, que eu diria são formadores desse preço e por isso é tão caro no país. Às vezes tem a impressão de que a montadora está ganhando muito dinheiro no país e com lucro exorbitante, e não é a verdade. Algumas coisas que fazem o carro ficar um pouco mais caro aqui no país do que em outros mercados, vem com relação à própria competitividade do país, em termos de custo, desenvolvimento de tecnologias ou especificações que são inerentes ao país, e é isso que você não tem em outros países, e tem alguns outros fatores de produtividade interna das plantas, pelos volumes que nós trabalhamos aqui. Então, se você começa a colocar tudo isso, então desde outra vez da questão da cadeia produtiva, desenvolvimento, fornecimento, transporte, temos que pensar na questão de transporte, importação de peças, tudo isso tem um custo que, infelizmente, em outros países não existe. Por que não existe? Você diz o custo Brasil, você diz o imposto, a segurança... burocracia, insegurança, os processos internos. Se você coloca um container no porto de Singapura, né, um dia você já está com umas mercadorias dentro da sua loja, praticamente, né? Aqui demora quanto tempo? Aqui depende, não vou generalizar, mas ele pode variar entre 7 dias a 10 dias. Então, isso tem um custo, né? Tem um custo de inventário, tem um custo de todo esse processo. Eu sei que o governo tem trabalhado bastante na questão da desburocratização de tudo isso, mas ainda nós precisamos ganhar competitividade. Uma das coisas que realmente acredito de verdade que o Brasil tem que caminhar, é para que tenha veículos realmente competitivos em termos de preço, como os outros mercados lá fora. Para isso acontecer, nós temos que ser muito mais eficientes nos investimentos, investimento de desenvolvimento do produto, não criar coisas diferentes dentro do mercado brasileiro que lá fora e vice-versa, e ajudar, e fazer com que as nossas fábricas sejam mais produtivas também. E isso vem desde o processo interno, dos investimentos das nossas fábricas, dos investimentos que nós temos que fazer em termos de bens de capital, matéria-prima e toda a cadeia produtiva. Mas falando em desenvolvimento de produto e capacidade de produção, produtividade, vocês são, a Nissan, por exemplo, no caso da Nissan, é uma empresa japonesa que já tem mais ou menos a fórmula pronta do que é um processo produtivo mais eficiente, do que é um produto já com uma tecnologia embarcada eficiente. Vocês não trazem já isso, já pronto, mais ou menos pronto para o país? Trazemos, mas, por exemplo, você quer colocar essa tecnologia nos seus veículos, você vai ter que importar essa tecnologia. Que não tem fornecedor no país. Nós não temos fornecedores no país. Temos vários fornecedores no país, né, já com tecnologia de ponta, mas não, por exemplo, na parte eletrônica. O eletrônico do país ainda é muito ínfima. Nós temos que desenvolver dentro do país também, eu acho que isso faz parte de todo o programa, né? Quando a gente olha, por exemplo, com um programa como o Inovar Alto, ou um programa como o Rota 2030, ou mesmo um programa de desenvolvimento de qualquer indústria, você tem que olhar não só para a indústria, para a manufatureira, para a empresa que está, a OEM, né, a empresa que está fabricando o carro montadora, mas para toda a cadeia. Então, tem que ser um programa de desenvolvimento. Eu realmente acredito que nós temos que abrir
pouco a pouco a nossa indústria para ganharmos competitividade, em termos de trazermos carros também de fora. Reduzir imposto para trazer mas nós temos que criar a competitividade dentro do próprio país. O país tem que ser competitivo para produzir os seus veículos. Hoje, nós temos uma proteção, que é um imposto de importação, que amortiza essa falta de competitividade. O imposto de importação é 25%? 35%. 35%. Fora de zona, 35%. Então, o país nós vamos ter que nos adequar à nova realidade de mercado, né, e trabalharmos todas as montadoras, mas em toda a cadeia, incluindo governos, fornecedores, montadoras, sindicatos, todos, para podermos ser realmente competitivos nesse mercado. Para ter competitividade, você precisa ter tecnologia, você tem que ter desburocratização de processos, tem que ter processos mais leans, e é assim como acontece em outros países. Você tocou num ponto no programa, o Inovar Alto, que foi até condenado pela OMC, e hoje a gente tem o Rota 2030, que é para substituir esse programa Inovar Alto, que justamente vai contra o que você falou, que fechou o mercado, né? Meio que restringiu o mercado. Inovar Alto é a proteção do mercado brasileiro. O Rota 2030 está sendo discutido e até agora não tem uma aprovação. Esperava-se que ele fosse aprovado no início do ano, em janeiro, e não foi aprovado. Quais os pontos, o que falta para aprovar? Se você sabe, eu não sei, porque provavelmente você tem muitas conversas com o governo e com associações. O que falta para esse projeto sair? Assim, o Inovar Alto, só voltando, o Inovar Alto, ele teve o seu valor, né? Qual foi esse valor? De trazer mais investimentos para o país e desenvolver uma indústria no chão brasileiro, no solo brasileiro. Sim, mas as fábricas foram obrigadas a montar a operação aqui no Brasil para poder até importar. Exatamente. Então, investimentos que estão ocorrendo, investimentos que ocorreram, desenvolvimento de capacidade interna, de fabricação de motores, nós mesmos, com o nosso investimento na planta de Resende, é fruto disso. Então, ele teve o seu benefício, certo? Agora, o que nós temos que colocar agora, como o Rota 2030 estava direcionando, é para que ganhássemos competitividade interna. Porque se hoje acaba todas as tarifas, né, e as barreiras entre os países, a indústria automobilística praticamente vai ficar muito reduzida aqui no país, como fabricadores no país. Então, para ganhar competitividade, nós temos que realmente investir em novas tecnologias, em desenvolvimento e em pesquisa. E era isso que o Rota 2030 estava trazendo. Quer dizer, nós queremos agora, e não queremos dar esse passo de desenvolver a tecnologia e desenvolver tecnologia de ponta dentro do país, né? E eu acho que isso ainda é importante, muito importante para o desenvolvimento, não é só da indústria automobilística, mas é para o desenvolvimento do próprio país, porque na verdade quando você coloca os nossos fornecedores, nossos parceiros comerciais, né, e também, por isso que eu falo, que tudo integrado de um plano único, você na verdade está trazendo essa tecnologia e está criando essa tecnologia para o país. Em vez de ser importador de tecnologia, nós também podemos criar tecnologia e exportar tecnologia. Então, esse ponto eu ainda acredito que nós temos que dar como país. Tá? E em que pé que está isso? Vou te dizer as últimas informações também, quer dizer, hoje existe um certo ceticismo de que isso não vai acontecer agora, no curto prazo, talvez na mudança do governo, ou talvez ainda nesse governo. Tem muita dúvida ainda pairando no ar com relação ao que realmente vai acontecer. Para ser bem sincero, hoje eu olho o 2030, a gente fez um planejamento a princípio baseado nesse plano, mas eu não posso estar dependendo desse plano para poder olhar o futuro. Nós acreditamos na Nissan que sim, nós temos que ganhar essa competitividade, que sim, nós temos que dar esses passos importantes, eu diria muito importantes, até para justificar a nossa presença como montador. Agora, do seu ponto de vista, eu queria entender que comanda uma empresa com milhares de funcionários, uma rede com
160 concessionárias, Mais 160, sim. Fabrica milhares de carros no Brasil. Trabalhar com essa incerteza, de que forma que ela atrapalha? Eu acho que por isso colocaram um brasileiro aqui para trabalhar aqui nessa função. A gente tem trabalhado dentro da indústria, já estão quase 30 anos na indústria automobilística, com incertezas, com dúvidas, com planos, sem planos, com planos econômicos, sem planos econômicos. Assim, o que nós temos que ter pelo menos uma visão para onde vai, direcionarmos essa visão, mas não ficarmos 100% dependendo do que possa acontecer. Inovar Alto foi assim, Rota 2030 foi assim, planos econômicos anteriores foram assim. Ninguém naquele momento, em 2012, 2013, achava que o dólar ia chegar a 4. Então, essas incertezas, você tem que antecipar, através de uma localização, através de um processo, produtos localizados, porque você vai vender no mercado doméstico. Então, algumas coisas que são independentes das políticas, você tem que fazer entendendo as variáveis que possam existir no decorrer do teu projeto. Quando você toma a decisão de um projeto, você toma praticamente 7 anos antes da vida final do veículo. Então você está trabalhando já com incerteza, você está trabalhando com assumptions, você está trabalhando com uma certa quantidade de variáveis que podem mudar do dia para a noite. E pode impactar ou a rentabilidade do carro, ou a própria positivamente ou negativamente, o projeto que você tinha desenvolvido lá atrás. Essas incertezas já têm que estar dentro do teu planejamento estratégico de qualquer forma. Mas dá para reduzir quando o país define bem a política. Isso, eu diria que eu morei na China e uma das coisas, naquele momento, que a China desenvolveu, e hoje tem mais de 25 milhões de carros, era que eles tinham um planejamento claro com relação ao desenvolvimento da indústria automobilística no país. E quando eu falo de indústria automobilística, não entenda somente as OEMs, não entenda somente as montadoras. É toda a cadeia, completamente toda a cadeia. E eu acho que é isso que nós precisamos desenvolver no país, dar essa visibilidade de desenvolvimento do país, até para sermos competitivos. Então, e isso não é só depende do governo, mas de diretrizes macros, aonde a gente possa ter visão de que para onde vai, para onde quer. Se o setor quer ir para... A gente estava conversando isso num outro evento recentemente. Se o plano é vamos para o álcool, vamos para o álcool. Se vamos para a gasolina, porque temos o pré-sal, vamos para a gasolina. Se vamos para um híbrido, vamos para um híbrido. Qual é a matriz energética do país? Essas coisas têm que se desenvolver. Não, hoje não tem nada 100% acordado. Existem sim estudos muito fortes de alguns setores trabalhando muito próximos com o governo, mas isso daqui não tem uma definição. Não estou falando que está certo ou errado, ou o que vai ser melhor ou pior, mas pelo menos a gente tem a visão para onde vai, porque isso acaba encarecendo nossos produtos aqui no país. Ou seja, a exemplo da China, falta uma mão forte do Estado de definir pelo menos uma política para onde vai a indústria. A gente não quer o Estado diretamente envolvido, a gente quer somente uma política. E nós temos que fazer isso como montadoras, como investidores, como empresários, nós temos que fazer isso que é nossa parte. De desenvolver os nossos negócios dentro de uma política, definições. Uma vez que você tem a definição, a gente joga o jogo. Tá ok, muito obrigado, Marco. Obrigado a você. E no próximo bloco conversaremos sobre o futuro da marca.